Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal, sou eu, Daniel Forjaz, mais uma vez aqui com vocês, falando sobre plantas medicinais. Antes, quero dar um recadinho rápido. Aqui na descrição desse vídeo você tem um link para se inscrever na nossa newsletter. Ou seja, você vai receber no seu e-mail semanalmente toda a lista de vídeos que foi publicada naquela semana e mais um monte de informações que não dá para pôr aqui nesse canal. São conselhos, dicas, orientações sobre uma vida mais natural, sobre vários problemas de saúde muito comuns e que você pode ter acesso a isso quando quiser. Então, só clicar no link que está aqui embaixo, clica, se inscreve e passa a receber a nossa newsletter você também. Hoje a planta que eu trago para vocês é uma planta muito interessante. É uma planta que eu nunca ouvi falar no Brasil de uso medicinal dessa planta. Nunca, jamais, nunca vi, ouvi falar no Brasil de alguém usando essa planta medicinalmente. Eu fiquei muito curioso porque pesquisando nos bancos de dados de artigos científicos, eu me deparei com o nome dessa planta. Eu falei assim, peraí, essa planta tem perto da minha casa. O que será que se fala sobre essa planta? E descobri coisas incríveis sobre ela. Tenho certeza que essa planta nasce aí na sua cidade também, porque está em todas as cidades do Brasil, nas ruas e nas calçadas de todas as cidades do Brasil você vai encontrar provavelmente essa planta. Então ela está pertinho de você, de fácil acesso para você, e você também vai se impressionar com essas informações incríveis sobre o chapéu de sol. Também chamada de castanheira da praia, amendoeira da praia, chamada de sete copas. É uma árvore muito grande, pode atingir até 20 metros de altura a árvore. Tem essas folhas coriáceas enormes aqui, ficam até maiores as folhas dela. É muito interessante que quando elas envelhecem, né, elas entram no estado de senescência, elas vão ficando amarelas e vermelhas. E elas caem no chão amarelas e vermelhas, essas folhas aqui. E elas produzem frutos que são muito consumidos por morcegos, principalmente. São esses frutos aqui, ó. Esse aqui é um pequenininho, porque agora não é época aqui na minha cidade, na minha região, não é época dela. Deu um trabalhão conseguir esse frutinho ridículo aqui, mas ele fica bem maior, é uma amêndoa bem maior, e ela dá em grande quantidade. Então as pessoas normalmente não gostam muito dessa árvore porque atrai muito morcegos. Os morcegos amam os frutos dessa árvore aqui. Dentro desse fruto, que é um fruto todo, parece um coco, sabe? É todo cheio de fibras o fruto. Quando você abre ele, tem uma amêndoa dentro, e essa amêndoa é comestível. Eu comi muito quando era criança. E a gente vai ver agora propriedades medicinais, tanto para as folhas dela, quanto para os frutos dela, e quanto para a amêndoa dela. O nome científico do chapéu de sol é Terminalia catapa. E agora nós vamos falar sobre as propriedades das folhas dela. Primeiro, ela tem uma atividade antimicrobiana. É uma atividade moderada, não é um grande antimicrobiano, mas ela consegue combater vários tipos de bactérias e de fungos e pode ser muito interessante no caso de infecções, no caso de ataques fúngicos, como por exemplo, uma frieira, uma micose. Pode ser bem interessante o uso do chá dessas folhas para combater esse tipo de micro-organismo. Além disso, ela tem uma ação, o chá dela, né? Você tomando ou o suco das folhas ou o chá das folhas, eu vi essas duas indicações, o suco ou o chá das folhas. O suco sempre da folha fresca e o chá pode ser da folha seca também. Com uma ação antimalárica, ou seja, combatendo o parasita da malária também. É uma coisa que é uma doença que em países tropicais, principalmente em regiões mais remotas e com menos acesso a serviços de saúde, é uma doença que ainda tem muito problema, né? E a gente tem então como a Artemisia é um grande combatente da malária, a gente tem mais uma ferramenta para combater a malária também. Outra coisa muito interessante sobre as folhas do chapéu de sol é a ação que ela tem de proteção do fígado. Então, nos exames que foram feitos com cobaias, o fígado desses animais foi atacado com vários tipos de agente químico. São agentes químicos que iam causar cirrose, hepatite, que iam causar degeneração mesmo do fígado. Da mesma forma, por exemplo, que o paracetamol pode atacar o seu fígado e causar lesões terríveis. E outros medicamentos alopáticos que a gente usa. O extrato dessa planta teve a capacidade de proteger o fígado, ou seja, evitar que o fígado se lesionasse. E isso é muito interessante se você está fazendo um tratamento que ataca o seu fígado, você está sofrendo de algum problema do fígado por conta de um medicamento, ou por causa da exposição a algum produto químico, ou mesmo por conta de bactérias e vírus, essa planta vai poder proteger o seu fígado. E uma ação muito parecida foi encontrada nos rins. Ela também é protetora dos rins, quando você precisa tomar algum medicamento, fazer um tratamento, ou exposto a alguma coisa que ataca o seu rim, que fere o seu rim. Tem gente que chega até a urinar sangue por causa das lesões no rim.
essa planta tem uma capacidade incrível de proteger o rim também. Então, para problemas do fígado e dos rins, o chá, o extrato alcoólico, a tintura, o suco dessas folhas é excelente como protetora desses órgãos. Essa planta também, as folhas dela, tem uma incrível capacidade antioxidante. O que quer dizer antioxidante? Ela evita a degeneração do nosso material genético, o envelhecimento das nossas células, ela evita um monte de problemas decorrentes da oxidação, que a gente vai chamar de radicais livres. Né? A gente tem os radicais livres no nosso organismo, e esses radicais livres é que promovem esse envelhecimento. Quando a gente envelhece, a pele fica mais flácida, os ossos ficam com menos cálcio, as dores aumentam, a gente tem uma fragilidade motora maior. Tudo isso é em decorrência dos radicais livres. Bom, ela tem uma excelente atividade de combater os radicais livres, ou seja, é uma planta que tem uma propriedade anti-envelhecimento. Até mesmo não só anti-envelhecimento, mas também contra, por exemplo, o surgimento de câncer, porque a oxidação das células causa mutação do nosso material genético, o que pode levar ao desenvolvimento de câncer. Então, como ela tem essa ação antioxidante, ela também protege as nossas células contra mutações. E nos Estados Unidos, já tem um produto, é um produto cosmético para passar na pele, feito com essa planta aqui, com as folhas dela, com o extrato das folhas dela, como anti-envelhecimento. Analisou-se que ela evita os danos oxidativos, ela reduz a flacidez da pele, ela aumenta a produção de colágeno e até ajuda a regenerar danos que a pele sofreu. Então, e eu li outros artigos ainda que falavam sobre essas capacidades cosméticas, anti-envelhecimento do extrato das folhas da Terminalia catapa. Então, assim, é excepcional a atividade dela. Se você está procurando alguma coisa para o seu envelhecimento, para combater o envelhecimento, para melhorar a qualidade da sua pele, eu sugiro um conjunto de plantas aí muito eficiente, como, por exemplo, o jambu, como, por exemplo, a melissa, como, por exemplo, o poejo e o chapéu de sol. Ainda as folhas dela têm a capacidade anti-inflamatória muito legal. É uma forte ação anti-inflamatória, foi testado várias vezes, e realmente ela consegue conter os efeitos das inflamações e regredir as inflamações. E ainda tem uma ação analgésica, ou seja, ela reduz a sensação de dor, ela aumenta a tolerância do nosso sistema nervoso à dor. Então, mas não para dores muito fortes, né? Para dores mais leves. Então, por exemplo, para dores de cabeça, para uma contusão que você teve, ou para cólicas, por exemplo, o chá das folhas dela, pode tomar o chá, não é tóxico, logicamente, respeitando sempre a medida que a gente coloca, né? Uma colher de folhas picadas para cada xícara de água. Respeitando essa medida, tomando 2 ou 3 xícaras por dia, não tem problema nenhum tomar o chá das folhas do chapéu de sol. Todas as plantas em excesso vão fazer mal em algum momento. Então, respeitando a dosagem, isso não tem problema nenhum. Então, ela pode ser muito eficiente contra cólicas, contra dores de cabeça, dores musculares, pode ser dores moderadas. Ela pode ser um excelente analgésico também. Com relação ao tratamento do câncer, essa planta aqui demonstrou uma atividade antitumoral muito significativa. Então, ela evita que os tumores aumentem de tamanho. Em alguns casos, até promoveu redução do peso desses tumores, né? Então, ela tem uma ação antitumoral, protetora do nosso organismo aí contra os cânceres. E ainda, uma coisa que tem vários trabalhos mostrando isso, todos os trabalhos científicos que eu li, que eu usei para fazer esse vídeo aqui, estão na descrição do vídeo, então você pode passar lá, clicar lá na descrição do vídeo, vai ter todos os links para todos os artigos científicos que eu li. E essa planta teve uma ação antitumoral muito interessante. Inclusive, então, como eu estava falando, no sentido de evitar metástase. O que é a metástase? A metástase é o processo em que as células cancerígenas migram de um lugar para outro. Então você tinha um câncer no esôfago e por conta da metástase agora você também tem um câncer no pulmão, um câncer no baço e um câncer no intestino. Porque as células do câncer se desprendem do câncer, migram junto com a corrente sanguínea, param em algum outro ponto do seu organismo e começam a produzir um novo tumor lá. Isso é metástase. Essa planta tem uma ação antimetástase. Então ela evita essa migração, esse trânsito das células cancerígenas pelo corpo, evitando que você, tendo câncer numa área do corpo, num órgão específico, num tecido específico, que ele se prolifere em outras áreas do seu corpo, e isso é fantástico. Outra ação muito interessante que eu li, são estudos ainda, mas os cientistas estão pesquisando
a ação dela como protetora da parede das células sanguíneas. Então, as nossas células do sangue, quem tem anemia falciforme, por exemplo, tem uma deformação dessas células. Em vez dela ter o padrão normal, que é de uma bolachinha, ela tem um formato mais afilado. E isso impede várias ações, como, por exemplo, transporte de oxigênio pela nossa corrente sanguínea, e isso é uma doença muito grave. Então, está se estudando o uso do extrato dessa planta para combater ou para tratar a anemia falciforme. Ainda não tem pesquisas conclusivas sobre isso, mas já se sabe que ela tem uma ação de proteger a membrana celular, né, a parede das nossas células sanguíneas. Agora falando sobre os frutos dessa espécie, né? Então, no chapéu de sol, a gente tem uma grande produção de frutos. São frutos até que quando eu era criança eu comia esses frutos. Então você pegava eles madurinhos, eles ficam amarelos ou vermelhos. Você pega os frutos dela, você pode comer essa polpa, que é uma polpa extremamente fibrosa. O sabor dela não é assim muito agradável, não é o mesmo que comer uma tâmara. Mas para os morcegos é maravilhoso. Inclusive se estuda o uso desses frutos como ração animal e por conta das qualidades nutricionais dela. Bom, a primeira coisa que eu vou falar sobre os frutos dela é que tem uma atividade antidiabética. Então esses frutos aqui, essa parte fibrosa aqui dos frutos, ela tem uma capacidade antidiabética. Então ela reduz as taxas de açúcar no sangue, ela controla a glicemia de quem tem uma hiperglicemia ou quem tem uma diabetes. Até se você tem uma pré-diabetes, né? Agora é moda as pessoas terem pré-diabetes. Então se você tem uma pré-diabetes, você pode começar a tomar o chá ou o suco feito com a polpa aqui fibrosa dos frutos do chapéu de sol. E além disso, sobre o pâncreas, ela tem uma capacidade de estimular o funcionamento do pâncreas. Então, para quem não é insulino dependente, né, para quem tem um pâncreas com mau funcionamento, ela vai estimular a produção de insulina pelo pâncreas e, além disso, ela vai favorecer a regeneração do pâncreas. Quem teve lesão no pâncreas por conta de medicamentos, por conta de câncer no pâncreas, né? A pessoa que retirou o câncer, mas ficou com uma lesão no pâncreas, ela favorece, né, tô falando da polpa do fruto, favorece a regeneração do pâncreas para pessoas que tiveram lesão no pâncreas. Agora falando das amêndoas. Então eu tenho um fruto aqui que já está velho, já caiu da árvore, já secou esse fruto. E aqui dentro, quando ele está nesse estágio aqui, antes de germinar, e foi muito difícil encontrar um fruto que não tivesse germinado aqui, porque nós estamos numa época de chuva, e todos os frutos no chão já germinaram. Parece uma floresta de chapéu de sol por onde a gente passa. Então, quando ainda não germinou, que foi o caso desse aqui que eu encontrei, você vai abrir aqui com a ajuda de uma faca, você abre a semente, tá? Abre o fruto dela, você vê que o fruto é bem duro, bem fibroso, tá? E aqui dentro ele tem uma amêndoa. Eu vou tirar aqui, vou tentar tirar essa amêndoa sem destruir ela. Olha só, ele tem aqui, ó, uma amêndoa, tá vendo? É uma amêndoazinha. Essa aqui já tá até germinando, ó. Mas é isso. Parece realmente uma amêndoa, porque tem o mesmo formato de barquinha de uma amêndoa. E o sabor é bem agradável. Eu já comi muito quando era criança, a gente enchia uma sacola disso aqui, quebrava com uma pedra. Parecia um macaquinho fazendo isso, né? Quebrava com uma pedra, tirava as amêndoas e ia comendo as amêndoas. Tem um sabor muito agradável. E é dessas amêndoas aqui que a gente está falando agora. Veja, é somente a sementinha que fica aqui dentro. Não é essa parte lenhosa, tá? Essa parte fibrosa lenhosa é o fruto. Não é essa parte que a gente está falando agora. A gente está falando somente da sementinha que fica presa dentro desse fruto. Muito bem. Para que ele serve? Ele serve como um complemento nutricional porque ele é riquíssimo. Riquíssimo em proteínas, tem um alto percentual de proteína na semente e de aminoácidos essenciais. Então, a análise química que foi feita dele demonstrou que ele tinha aproximadamente 30% de proteína na semente e que tinha um alto percentual de aminoácidos essenciais. Aminoácidos são o quê? São as substâncias que dentro do nosso organismo eles produzem outras substâncias, produzem proteína, por exemplo. Então eles são como se fossem tijolinhos, como Lego, por exemplo. Você pega as pecinhas do Lego e constrói alguma coisa com elas. Os aminoácidos são cada pecinha. Quando você junta vários aminoácidos, você tem uma nova substância, que é uma proteína. É isso que o nosso organismo faz com os aminoácidos. As sementes demonstraram, em estudos experimentais ainda, demonstraram uma atividade afrodisíaca para os homens. Sem aumentar o desejo sexual, sem aumentar a frequência sexual, sem aumentar o intervalo entre uma relação e outra,
não foi nesse sentido. Qual foi o efeito afrodisíaco dessas amêndoas? Elas aumentaram a latência ejaculatória, ou seja, o tempo que demorava para chegar à ejaculação. Ou seja, para homens que sofrem de ejaculação precoce, essas amêndoas podem ser um medicamento excepcional. Esse efeito pode trazer muita qualidade de vida para muita gente por aí. Esse é o chapéu de sol, uma planta muito comum e pouquíssimo utilizada, mas que agora você sabe como usar, você sabe dos benefícios dela e não vai deixar passar esta oportunidade. E esse é o nosso canal, agradecendo a sua participação, a sua presença aí do outro lado, agradecendo a sua audiência. Se você achou interessante o vídeo sobre o chapéu de sol, dá um like pra gente, clica aí no joinha pra gente saber que o vídeo chegou até você. E se você tem alguma dúvida, achou interessante, quer fazer um comentário, tem alguma pergunta para fazer, deixa nos comentários aqui. A gente responde sempre todo mundo, tem o maior prazer em responder todo mundo. Deixa sua pergunta, seu comentário, sua questão aí e a gente vai conversando também para esse canal e essa é uma parte muito importante desse projeto. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.